seriadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Um Seriador. E no vídeo de hoje eu venho falar, sobre as 10 mortes mais marcantes das séries pra mim. Então, são séries que eu assisti, são mortes que eu vivenciei e sofri. Então aqui nos comentários eu quero que vocês coloquem as suas 10 mortes mais marcantes. Então se inscreve aqui embaixo, me segue nas minhas redes sociais, deixa muito like, não esquece de deixar o seu like, já deixa agora, deixa o like aí embaixo, beleza? E vamos pro vídeo. Então não fiquem comentando aqui, tipo, esqueceu não sei do quem, esqueceu de não sei tal série. Gente, são as séries que eu assisti, são as mortes que mais me marcaram, beleza? Já quero avisar aqui também que esse vídeo contém muitos spoilers de várias séries, então tome cuidado, né? Eu vou sempre avisar de qual série é antes de falar qual é a morte, porque se você não assistiu, aí você dá uma puladinha mais pra frente, beleza? A primeira morte aqui do vídeo, é da série, bem recente, que é The Society, Fiz vários vídeos da série aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição, caso vocês queiram assistir esses vídeos depois. Mas a morte em específico é a morte da Cassandra, o Cassandra, alguma coisa assim. Ela morre bem no começo, assim, se eu não me engano foi no terceiro episódio. Eu acho que foi tão marcante assim pra mim porque eu não esperava, foi uma morte que eu não peguei spoiler. E foi assim, tipo, uma coisa que você não esperava porque ela era uma das protagonistas. E assim, a história tava muito ao redor dela. E a cena da morte dela foi uma cena teve muito suspense naquela cena, porque a gente não soube quem foi que matou ela. Ao longo do decorrer da temporada, a gente acabou descobrindo, mas ali no começo a gente não sabia, e eu acho que toda a cena foi muito bem construída, com todo esse clima ficou muito triste também, e eu acho que depois dessa série foi para um outro rumo da série que me agradou bastante, mas a personagem deixou um pouquinho de saudades. A segunda morte que eu venho falar aqui é a morte, da série Pretty Little Liars, que é a morte da Maya, A Maya era, a namorada da Emily, lá nas primeiras temporadas, Na primeira e na segunda temporada, a Emily acabou se descobrindo lésbica junto com a Maya, então as duas foram ali se descobrindo juntas. E eu gostava muito do romance das duas, mas em um certo ponto a Maya desapareceu da série, e lá no final da segunda temporada foi quando a Emily descobriu que encontraram, o corpo da Maya. E assim, gente, foi muito triste. Acho que assim, a Shay Mitchell arrasou na cena, foi muito triste. Eu acho que sim, toda essa construção da cena. Eu não fiquei tão triste assim pela Maya, mas sim pela Emily, porque eu amo muito a Emily e a Emily só sofre, E não poderia ser diferente nesse momento. E agora, vamos entrar aí, no universo da Gilly Black, o universo de The Vampire Diaries, E eu já vou começar falando aqui, assim, The Vampire Diaries teve inúmeras mortes marcantes, assim, durante toda a série. A Bonnie morreu 1000 vezes, assim, mas eu acho que eu escolhi, assim, uma morte que me deixou, nossa, eu fiquei muito triste, devastado, que foi a morte do Enzo, na 8ª temporada, Na última temporada da série, o Enzo e a Bonnie, elas começaram a ter um relacionamento incrível na série, que assim, era meu casal favorito da série. E assim, eles estavam muito felizes, E aí, a Gilly Black, em um lindo dia, resolveu matar o Enzo, assim, sem mais e menos, assim. A cena da morte dele é muito triste, porque a Bonnie fica tipo assim, gente, o que tá acontecendo com ele? Porque ele fica, tipo, paralisado, e aí ele cai pra frente, e aí o Stefan, tá ali com amor, tá ali com a mão, com o coração do Enzo na mão dele, e ali, assim, é uma cena bem icônica de The Vampire Diaries, E muito triste, e assim, eu fiquei devastado, porque eu não esperava por isso, e eu gostava muito do Enzo, E ver a Bonnie chorando horrores, mais uma vez, porque a Bonnie só sofre, Foi extremamente triste. Comenta aqui se você também achou, mas assim, a morte do Enzo, pra mim, foi a mais triste de The Vampire Diaries. Ainda no universo, de The Vampire Diaries, mas indo pro spin-off, The Originals, que eu confesso que eu gosto mais do que The Vampire Diaries, sim, eu amo The Originals. Eu fiquei devastado não, fiquei muito triste ano passado pelo fim da série, Foi um final bem, assim, comovente, e eu fiz um vídeo falando sobre o final.
Depois vamos lá ver. E eu escolhi, né, a morte, eu acho que vocês já devem saber, né, eu acho que, assim, foi a morte mais marcante da série, né? Que foi a morte da Hayley, né? Assim, a Hayley era uma das protagonistas e ver como ela morreu, e na época que ela morreu, foi muito triste e bem decepcionante, porque a morte da Hayley foi uma das piores coisas que já fizeram na série. Eu acho a cena muito triste, porém eu acho que não foi bem feita. Assim, eu acho que tinha várias chances e jeitos dela ter conseguido se salvar e tipo de pessoas ali poderem ter salvado ela, mas como a Julie Plec queria matar a Hayley, foi daquela forma. E assim, foi muito triste. Eu lembro que na época, gente, eu fiquei muito triste. Eu achei que ela iria voltar. Ela tem uma aparição no final da série depois, mas tipo, muito pequena. E assim, eu acho que a Hayley merecia muito mais, até porque era a última temporada e ela tava desde o início. E assim, ver ela, tipo, ela vendo que ela vai ter que se sacrificar por todo mundo, ela morre como uma heroína, né? Porque ela acaba matando a vilã ali, e aí ela pega o anel da mulher e arranca o dedo dela, e as duas vai pra fora e se queimam, né? E assim, é muito, muito, muito triste. E agora, né, meus queridos, vamos, né, pra Supernatural. Então, se você não assistiu Supernatural, passa pra frente, porque vai ter spoiler. Eu selecionei duas mortes da série, né, de Supernatural, porque eu não consegui escolher só uma. Assim, a primeira eu acho que é meio óbvia, né, que é o Bob, né, porque assim, eu acho que foi, assim, uma tristeza pra todo mundo que é fã de Supernatural, porque o Bob é um personagem muito querido, sempre foi muito querido. Eu considerava ele o pai dos Winchesters, eu acho que assim, todo mundo que assistia considerava também. A cena dele morrendo foi muito triste, ver o Jim e o Sam ali, Sam e Jim, né, ali no hospital cuidando dele. Nossa, gente, foi muito triste, e assim, eu não esperava, né. Bob! É? E a outra morte, né, é a morte da Charlie, assim, que pra mim foi a mais triste da série, a que mais me marcou, a que eu realmente, assim, gente, eu fiquei tão triste, com tanta raiva, que eu fiquei um bom tempo sem assistir Supernatural, né, uns bons meses, assim, porque eu não acreditei que isso estava acontecendo, mesmo, porque ela era uma das minhas favoritas, ela nunca foi uma personagem recorrente, né, ela aparecia em certos episódios, mas quando aparecia, ela roubava muito a cena, porque a Charlie é uma personagem muito incrível. E ver como ela morreu, que também morreu como uma heroína, né? Ela fez de tudo ali pra descobrir sobre, né? E ela acabou descobrindo, e mais assim, ela teve que morrer pra descobrir. E assim, foi muito triste ver o Dean e o Sam chegando lá e vendo ela toda, né, morta lá na banheira. Assim, foi assim uma cena que eu acho que pra todo mundo que assiste Supernatural nunca vai esquecer. Meu Deus. Charlie. Assim, gente, eu não preciso nem entrar assim, em falar que The 100 ou The 100 mata muito personagem, né? E assim, tem dois personagens assim que eu acho que são pra vocês também que assistem, que são as mortes assim mais tristes e mais marcantes. A primeira morte é a da Alexa, né? E a outra, né, é a do Lincoln, assim. São mortes muito tristes, assim, The 100 sabe fazer morte, assim, mortes realmente muito marcantes e que você com certeza vai se emocionar. A morte da Alexa, eu acho que foi uma morte que eu chorei mais pela personagem. Eu lembro que na época foi um bafafá, porque todo mundo queria parar de assistir a série. Ai meu Deus do céu, porque a Alexa sempre foi uma das personagens favoritas de todo mundo. E como ela morreu, tipo, de bala perdida, assim, foi uma coisa bem, sabe, bem nada a ver, bem sem sentido pra personagem. Ela merecia um final melhor. Tanto que depois a personagem aparece, né, lá na season finale, morta, né? Mas ela aparece e a morte. E ficou nisso, né? Eu acho que a morte dela foi triste pela personagem, mas eu acho assim que foi uma morte bem mal feita. E saudades, Clexa. A morte do Lincoln acho que foi assim extremamente memorável, né? Pra mim é a morte mais triste da série e a que mais me emociona, eu não consigo assistir de novo,
Porque assim, ver a cara da Octavia, principalmente ver a cara da Octavia, vendo tudo aquilo acontecendo, e ela não podendo fazer nada, ela tá vendo o amor da vida dela sendo morto ali, e ela não pode fazer nada. E você vê que na hora que ele morre, na hora que o pai que atira no Lincoln, a cara da Octavia muda completamente. Ali ela realmente vira agora eu vou me vingar, e você tá lascado, cara, porque quem assistiu sabe o que ela faz com ele, né? E assim, é uma cena triste, onde o Lincoln é completamente injustiçado. Eu fiquei com um ranço muito grande do Pike, e ver a Octavia ali vendo tudo isso torna a cena muito mais triste. E assim, é baldes, né? É difícil. Em Wolf, eu confesso que as mortes que tiveram na série, nenhuma me marcou tanto, a não ser a morte da Alicent. A morte da Alicent, assim, até hoje mexe muito comigo, porque, assim, ela era uma personagem, assim, consideravelmente principal. E eu gostava muito da personagem, ela nunca foi a minha favorita, mas eu gostava muito dela. E a morte dela foi muito triste. Assim, eu acho que foi uma cena muito bem construída, onde a gente consegue ver vários personagens sofrendo ali. Vemos a Lydia gritando pela Alicent, porque ela sentiu que alguma coisa estava errada com a amiga dela. A gente vê ali o Scott pegando ela nos braços e toda a declaração de amor deles. O pai dela vendo, né? E assim, é muito triste porque ela começa a falar pro Scott, né, que ele foi o primeiro amor dela e que tá bom, tá ok ela tá morrendo ali porque ela tá se sentindo bem, porque, sabe, ele é o primeiro amor dela. Eu acho que tudo isso, assim, eu shippava muito os dois. E ver, assim, depois pra frente de Teen Wolf, a série nunca foi a mesma, sabe? Sempre faltava a Alicent. E eu acho que, claro que a série continua sendo boa, mas a Alicent faltava ali. E assim, a cena dela morrendo é muito triste. Comenta aqui se vocês também acham. Eu tô nos braços do meu primeiro amor. Da primeira pessoa que eu amei. Próxima morte, né, é a morte, assim, que eu só vi uma vez a cena, né, que é a morte da Hannah Baker, né, a Hannah Baker de 13 Reasons Why. Assim, eu tenho um problema bem grande agora com 13 Reasons Why, porque a segunda e a terceira é uma bosta. A morte da Hannah eu acho que foi tão, assim, triste, por conta que a gente já começa a série sabendo que a personagem tá morta, porque ela vai contando os motivos dela ter se suicidado, né? Porque ela se suicidou. Eu acho que isso por si só já é uma coisa muito pesada, né? Então, como eu já disse, né, a cena de toda a morte da Hannah é muito triste, muito marcante, que eu chorei horrores. Eu não consegui assistir direito, fiquei meio assim, porque mostra literalmente ela se matando. Então, assim, é muito pesado mesmo. Agora, né, vamos entrar aí, né, em Grey's Anatomy, né, que é a série que mais possui mortes, né? É George, é Lexi, é Derek, Mark, muita gente morre em Grey's Anatomy, né? Mas eu separei duas mortes que mais me marcaram, assim. Que foi a morte, né, do George e da Lexi. Assim, são dois personagens que eu sempre amei muito, né? O George tá desde o comecinho da série, né? E a gente vê toda essa evolução do personagem, ele passando por várias coisas. E chegar na morte dele foi muito triste. Eu acho que a morte do George foi extremamente triste. Ainda mais com aquele mistério, né, de quem é esse paciente. E aí no final a gente acaba descobrindo que é o George, né? A gente descobre junto com a Meredith. E ao mesmo tempo a Izzy tá quase morrendo com câncer. E assim, é uma cena que vai acontecendo um monte de coisa triste, né? Então assim, eu nunca vou esquecer dessa morte do George. Foi a primeira morte marcante de Grey's Anatomy. E até hoje eu acho que é uma das mais marcantes também. E também, como eu já disse, né, a morte da Lexi, né, que pra mim foi a mais marcante, a que eu mais chorei, porque ela era minha personagem favorita, uma personagem que eu amava muito. Eu acho que eles pegam sempre os personagens mais legais pra matar de formas mais terríveis, né? Então temos o George morrendo atropelado pelo caminhão, e temos a Lexi morrendo, né,
toda estribuchada lá debaixo da asa do avião. Até hoje foi a morte assim que mais me marcou em Grey's Anatomy, que eu mais chorei, a personagem que eu sinto muita falta. E ver a Alex ali debaixo do avião, se declarando por Mark, falando pro Mark, os dois ali, o Mark chorando porque vai perder o amor da vida dele, gente, e aí depois ele morre também, o Mark, né? Mas assim, foi muito triste ver a Meredith vendo a Alex morta e chorando muito, assim. Foi tudo muito impactante e assim, eu nunca vou esquecer mesmo, porque assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E a última morte desse vídeo eu deixei, né, a morte do Finn Hudson de Glee, que foi uma morte que eu acho que é triste, tanto na ficção quanto na realidade, né, porque o ator que fazia, né, o Finn, o Corey Monteith, ele morreu na vida real também, em 2013, e abalou todo mundo praticamente, né, foi falado em todos os cantos, aqui no Brasil mesmo, teve no Fantástico, foi em muito lugar falando sobre, né, o ator. Foi muito triste e assim, já foi triste por o ator ter morrido, e quando foi pra série, quando foi pra finalizar ali o personagem, fazer uma homenagem ao ator e ao personagem, assim, a gente foi assim, nossa, não tem nem palavras. Eu acho que é a coisa mais triste já feita, assim, no mundo das séries, assim, porque você não tá vendo atores atuando, você tá vendo eles com os sentimentos que eles realmente estão, porque eles perderam um colega de elenco, um namorado, um amigo, sabe? Isso que é triste, você vê na expressão dos atores que eles não estão atuando. E assim, as músicas, né, porque Glee é uma série musical, né, as músicas do episódio tornam tudo muito mais triste. Ver a Mercedes cantando I Stand By You, a Rachel cantando Make You Feel My Love, a Santana cantando If I Die Young, é tudo muito triste. O episódio já começa com Seasons of Love, e assim, já tava assim, caído no chão de tanto chorar. E assim, eu acho que é um episódio em si muito triste, porque eles não falam diretamente como o personagem morreu, mas fazem essa homenagem ao personagem, né? To make you feel my love. Deixa o like aí pra eu saber que vocês gostaram. Se esse vídeo bater 50 likes, tá? É muito, vai. 30 likes. Se esse vídeo bater 30 likes, eu trago outro vídeo de lista de série, assim, quem sabe, né? Tipo, meus casais favoritos, alguma coisa assim, gente. Comenta aqui embaixo as suas ideias. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!